Shalom, queridos, graça e paz. Hoje nós estamos aqui nesse momento aqui da rede de casal, onde nós estamos aqui entre casal aqui para trazer uma palavra no seu coração, amém? Estou aqui com o meu digníssimo, né? Amém, queridos, graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês e essa noite vai ser uma noite muito preciosa e é muito importante que você participe também, que você fique conosco aí, que você envie perguntas e que você se envolva e será uma noite muito preciosa. Fique conosco. Amém, queridos. Então, nós estamos com um tema sobre dicas, né, do relacionamento, né, um relacionamento saudável no meio dessa quarentena, né? Eu acredito que você já deve ter passado alguma coisa aí que não gostou durante essa quarentena. Então nós vamos aqui, né, em casais, trazer aqui para vocês alguma dica, assim, para passar por essa quarentena com um relacionamento saudável. Na verdade, às vezes a gente vê que o tempo já não está muito, né, aberto, às vezes o tempo fechou. Então a gente tem sérias dicas aqui que vai aqui, né, motivar ainda mais aí seu casamento, seu relacionamento. Estamos aqui com o nosso casal que é líder da rede de casais. Você sabe que a nossa rede de casais, ela tem o tema Casados para Sempre. E é assim que nós vamos permanecer casados para sempre. Amém? E nós estamos com eles dois aqui, esses líderes desatados, esse homem e essa mulher aqui, cheio do poder do Senhor e que tem um relacionamento firmado em Deus, que é o Mardilson aqui e a Vanderleia. Bem, querido. Paz a todos, sejam bem-vindos. Hoje será uma noite proveitosa para a nossa vida, para tornar o nosso relacionamento mais saudável, mais gostoso de viver. Participe, faça suas perguntas, fique à vontade e sejam todos bem-vindos. Amém? Amém. E a Vanderleia aqui também, temos Amém, queridos, graças e paz, sejam bem-vindos. Tá? Estejam à vontade para fazer suas perguntas, participar. E é uma honra estar aqui com vocês hoje nessa noite, amém? Estamos aqui reunidos, prontos aqui para responder suas perguntas. Sejam todos bem-vindos. Amém. Amém, glória a Deus. Nós já temos aqui uns irmãos aqui que já nos assistem aí. Quero deixar você bem à vontade, viu? Fique muito à vontade para fazer as perguntas que você julga necessária aí. Porque às vezes, querido, nós estamos enfrentando alguma coisa, alguma dificuldade, e nesse momento é o momento onde nós tiramos as nossas dúvidas, onde nós nos esclarecemos. Já quero aqui dar paz para o Charles, querido, seja bem-vindo. A Eliane, paz, querida, para você, né? A Marta, querida. Vocês sejam todos muito bem-vindos na live, já ficam aí, já se preparando aí. Então, nós vamos falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, eu queria aqui convidar eles para orar por você que está em casa, amém? Nós vamos estar orando aqui pela sua vida. Eu gostaria que você aí ficasse com a Vanderlei e o Marcos que vai orar em alta voz para nós. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Amém, queridos. Curve sua cabeça aí, você está. Aleluia, meu Pai. Apresente a sua vida ao Senhor. Glória a Deus. Deus, essa noite, Pai. Deus, Pai. Nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. fazendo aqui esse Quero agradecer pela oportunidade agindo na vida de cada casal. de estar trazendo palavras em casa, nossas vidas. Tocando, Pai, nessa No nosso lado do inimigo, da família. Deus, que o Senhor possa entrar no lar de cada uma dessas pessoas que estão assistindo agora, daquela que vão nos assistir depois. Deus, pelo toque, Deus, sobre cada uma dessas casas. Que o sol que venha sobre cada um desses casamentos. Deus, aquilo que mais precioso passado, que pegou, Pai, é a nossa família. Sem dúvida, é o nosso casamento dentro da família. Então, Pai, que o Senhor, Pai, nós clamamos que o Senhor possa estar operando isso nessas áreas. Minha mente possa estar
operando sobre esses casamentos. Que o Senhor possa estar desfazendo, que nos ouve, toda mentira do adversário, que o Senhor possa estar quebrando toda obra de essa palavra hoje, que o Senhor venha falar com o povo. Essa noite seja uma noite de restauração conjugal. Que essa noite seja uma noite de restauração familiar. Meu Deus, que essa palavra ela possa fluir sobre cada vida, sobre cada esquecido. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do que a mão do Senhor, meu Deus, seja começa a partir lá, a paz, Deus, para que o Senhor venha fortalecendo, Senhor Jesus, cada família, Pai, que nos assiste, Senhor. opera sobre a vida dos casais. Deus hoje nessa noite, Pai. Vai com a tua mão sobre eles ali, Senhor. Meu Porque Deus, tudo nós começou a partir do casal, o Senhor criou um casal, e a partir desse casal uma civilização. Que o Senhor possa estar operando ainda, Pai, sobre cada casamento. Oh, Pai, que essa noite os céus estejam abertos sobre os casamentos, que toda nuvem negra de Satanás, que toda nuvem negra de Leviatã, ela venha ser arrancada do céu dessa casa, do céu dessa família. Meu Deus, aqueles que já estão vivendo um tempo precioso, que o Senhor possa abençoar ainda mais, que o Senhor possa agir ainda mais. Aleluia. Que o Senhor possa prosperar ainda mais. Oh, meu Pai, em nome de Jesus. E aqueles que estão passando por dificuldades, Deus, que haja uma restauração, desfaz toda a mentira do adversário, Pai. Desfaz todo o engano, toda a sedução, toda a feitiçaria. Cada dia mais, Senhor Jesus. Oh, meu Pai. Aleluia. Meu Deus, pedindo força a Ti, Aleluia. Deus, nessa Agora, noite, com a glória, Pai. visita, Espírito Santo, cada casal. Visita, Espírito Santo, nessa noite, Pai. Cada um deles, Pai. Meu Deus, aqui clamamos a Ti nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia, glória, louvado seja Deus santo. Amém, queridos. Glória a Deus. Você está aí e a gente vai essa noite aqui ouvindo essa palavra. Como é que tá aí a live? Dá uma olhadinha aí, queridos. Tá bem aí? Tá aparecendo todo mundo? Se tiver, dá um ok, é porque às vezes aqui não dá para ver muito bem. Se tiver tudo bem aí, dê um ok. Eu vou ler aqui um trecho de uma palavra onde eu gostaria que você me acompanhasse aí na sua casa. Amém? É 1 Coríntios, abre aí no capítulo 13. Nós já vamos aqui dar início com a palavra, né? E ela vai aqui nos direcionar aqui o nosso bate-papo, tudo bem? Então já abre aí em 1 Coríntios, capítulo 13, amém? Está preparado já para entrar em outro nível? Todas as vezes, querido, que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós podemos voar além, nós podemos voar mais alto, porque a palavra do Senhor, ela nos direciona, amém? E tem tantas palavras que nos impactam, né, e transforma, traz uma transformação geral na nossa vida. Quantas pessoas eu já vi, né, contando testemunhos de palavras assim que foi um impacto tão grande que gerou transformação na vida dela. Amém. Eu creio que hoje vai gerar aí uma transformação na sua vida através da palavra. Amém? Você acredita nisso? Então vamos continuar aqui. Amém, né? Então, capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 4, que diz assim, ó: quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso,
nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Que palavra tremenda, né, querido? Nós podemos aqui ver aqui essa palavra que é tremenda nas nossas vidas, que fala aqui sobre o que é, na verdade, o amor, né? Tipo, nós sabemos que para ter um relacionamento é necessário ter amor, não é verdade? É necessário ter muito amor. Então nós vamos dar umas dicas aqui de nós vivermos assim um relacionamento, não somente na quarentena, né, queridos, mas que esse relacionamento assim ele seja saudável em todos os níveis da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida e em todos os tempos, não somente na quarentena, mas para uma vida, né, longa, né, para uma vida duradoura. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos falando sobre isso e já vamos falar um pouquinho aqui antes de entrar, né, sobre esse amor, né, como a palavra do Senhor está falando ali sobre o amor, né? Interessante essa palavra, porque a Bíblia aqui ela nos mostra várias coisas aqui que o amor não é capaz de fazer, né? E uma das partes aqui que eu vejo aqui, que o amor não é capaz de ser egoísta, né? E o que vocês acham dessa palavra? Que o amor ele não é egoísta, né? Por que o amor ele não é egoísta? Amém? Amém, queridos? O versículo 8 ele diz o seguinte, que o amor ele é eterno. Eu acredito que dentro de qualquer relacionamento, e principalmente dentro do relacionamento conjugal, é impossível se ter um bom relacionamento se a base desse relacionamento não começa a partir do amor, porque o amor é a base. Então, quando um relacionamento ele tem como base o amor, então as outras coisas elas virão sobre esse relacionamento. E a Bíblia fala, o interessante é que o amor nunca acaba. Então, às vezes, devido aos problemas, devido às crises, devido a tantas coisas que vêm sobre a vida do casal, às vezes alguém de repente pode estar achando que não tem mais aquele amor pelo parceiro, já não desenvolve mais aquele mesmo afeto. Na realidade, o amor é eterno, o amor nunca acaba. O que acontece é que muitas vezes esse amor ele está encoberto com as mágoas, ele está encoberto com várias outras coisas. Mas o amor, como diz esse versículo que nós lemos, esse capítulo, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Então, um relacionamento onde o amor é a base, esse relacionamento ele vai estar certo sempre, independente das crises que eles passem, das dificuldades que eles enfrentem, mas um relacionamento que tem amor, ele vai durar até o dia que o Senhor chamar para viver com Ele. Eu acredito muito nisso, que o amor é a base, né? Temos várias outras coisas, mas o amor é, como a pastora bem nos falou, o amor é a base de um bom relacionamento, tanto na quarentena quanto fora da quarentena, né? Então, não é só para a quarentena, não é só para agora, mas talvez agora que a gente precise colocar mais isso em prática ainda, porque a gente agora está mais próximo, então a gente agora está convivendo mais, então a gente precisa saber administrar tudo isso. Amém? Amém. Amém. Então nós vemos assim, né, que a base do casamento, na verdade, é o amor, né? A base, assim, do nosso relacionamento, se um relacionamento saudável, ela é o amor. Então, uma das coisas que nós vemos, o amor, ele não é egoísta,
ele não trata mal. Então, muitas vezes a gente vê acontecer algumas coisas ruins e a pessoa está dizendo que é o amor, né? Tipo, só um exemplo aqui. A gente vê em página de jornal, o rapaz bate na mulher e ele diz que bateu por amor, né? E a Bíblia nos mostra aqui que o amor ele não é egoísta, o amor ele não trata mal, não é verdade? Então o amor não é ciumento, né? O amor não trata não é invejoso. Então nós vemos aqui algo assim muito tremendo que pode mover a nossa vida para ter assim um casamento abençoado, ter dicas aqui importantes mesmo para a nossa vida, para nós vivermos assim um relacionamento saudável. Então, para que nós venhamos viver um relacionamento saudável, aqui para você de casa, será, queridos, porque aqui o tema da nossa rede é casado para sempre, né? Que o tema na minha camisa, né? Então, tipo assim, nós temos esse tema, casado para sempre. Mas será que é possível manter-se duas pessoas juntas a vida toda? Será que isso é verdade? Será que ainda há esperança mesmo para as pessoas viverem uma vida inteira junto? Eu acredito que os nossos participantes aqui vão dizer, será que é possível mesmo ter esperança de viver uma vida inteira junto para sempre? Amém, queridos. É possível, sim, desde que o pastor falou que haja o amor, né? Se houver esse amor verdadeiro, porque eu creio que esse amor verdadeiro ele vem do coração de Deus. E se ele vem do coração de Deus para nós, tudo é capaz, tudo nós podemos. Só que observando aí, eu observo uma coisa que muito importante, um ponto, que é a paciência. O amor é paciente, né? Muitas vezes a paciência ela nos leva a algo sobrenatural. Às vezes, por falta de paciência, nós perdemos bênçãos maravilhosas para o nosso casamento. Verdade. Com certeza. É verdade. A gente vê que não só a paciência, né, para manter um relacionamento, o importante também, né, o tema da nossa mensagem como manter um casamento saudável na quarentena, né? Mas não só na quarentena, né? A quarentena vai passar, se Deus quiser, já já, né? A vida a dois, em casa, juntos, eu creio que tem muitos casais aí que estão passando mais tempo juntinhos, eu creio que estão sem estar indo trabalhar, o outro parceiro. E o que causa brigas no casal não são grandes coisas, pequenas coisinhas é o que traz brigas. E eu creio que quando dois querem briga, quando um se cala ou um é mais paciente do que ele falou, da paciência, duas pessoas não brigam, quando uma só não briga. Então, entrar em um bom senso e pedir perdão também seria um ponto de partida muito importante, né? Eu creio que a gente vai entrar já nessa parte de pedir perdão, mas a paciência, o amor, eles andam, só a paciência sem o amor não anda junto. Amém? Amém. Interessante, sabe o que é que a gente hoje está falando acerca do casal estar passando muito tempo junto, isso está causando problema, né? E depois que essa quarentena começou, infelizmente tem trago um desgaste e um problema muito grande para grandes partes das famílias. A gente viu aí que o número de problema familiar, o número de divórcio cresceu. E isso vai exatamente na contramão daquilo que dá início para o casamento. Porque quando alguém inicia o casamento, tudo que ele quer é estar perto do outro, não é isso? Verdade. Tudo que a gente quer é estar perto. Aí de repente agora que a pessoa tem a oportunidade de estar perto, aí ele quer estar longe. Já tá longe. Né? Isso aí é Então, a gente hoje está tendo essa oportunidade enquanto casal de estar mais perto, de estar mais junto, de repente estar resgatando algo que a gente teve lá no começo e de repente a gente não está tendo essa sabedoria para administrar isso. Não é isso? Eu creio nisso. É verdade, porque o casamento, na verdade,
ele é um projeto de Deus para a nossa vida, né? Esse objetivo dele, de Deus, unir duas pessoas, né? Para viver e realizar assim, sonhos e alcançar objetivos do casal junto, duas pessoas, duas vidas. O casamento é uma bênção, né? Porém, muitas vezes, né, se torna algo pesado e difícil de levar adiante. Por quê? Porque as pessoas, elas ficam colocando fardo no casamento. Elas ficam incrementando coisas desnecessárias que atribui ao casamento, e às vezes eles levam como um fardo grande nas costas. E por isso essa noite eu queria já trazer aqui a primeira dica, na minha opinião, que é para que a gente mantenha um relacionamento saudável na quarentena. A minha primeira dica, você tá com caneta, caderno aí na mão, essa dica aí vai ficar aí pro seu relacionamento. Então, pega aí seu caderno, vamos lá ver se tem algumas, a Sueli, o Charlie, a Marta, a Eliane, aqui, o Chicó, todos aí estão preparados, já vai pegando a sua caneta e já vai anotando aí a primeira dica. Mas a primeira dica, a mãe também está aí, a Leonilda, né? Já vai anotando a primeira dica de ter um relacionamento saudável nessa quarentena e para o resto da sua vida. A primeira dica que eu vou dar aqui, né, é colocar Deus em primeiro lugar. O primeiro grande segredo para manter assim um relacionamento saudável nessa quarentena é que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Deus, ele precisa ser ali o centro do nosso relacionamento. Ele precisa ser ali o primeiro, ele é o segredo, ele colocar Deus em primeiro lugar, é o segredo para todo tipo de sucesso que você quer na sua vida. Não só para ter um casamento saudável, mas para o sucesso da sua vida financeira, espiritual, né? Todas essas áreas da sua vida, você alcança sucesso em colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Então essa é a primeira dica aqui, para que nós venhamos colocar Deus em primeiro lugar. E como é que nós fazemos isso, queridos, aqui? Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, assim, na vida do casamento, no casamento, no relacionamento. Como é que nós colocamos Deus em primeiro lugar? Como é que nós fazemos isso no relacionamento? Vocês querem aí incrementar algo? Nossos líderes de casais aqui. Bom, a gente faz isso, eu na minha opinião, na minha maneira de fazer, de agir, buscando fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Que é no caso do esposo, ele amar, cuidar da esposa, como Cristo fez com a igreja, né? É claro que às vezes há uma dificuldade, porque são duas pessoas de culturas diferentes, jeitos de viver diferente, que se unem para ter uma só forma de vida agora. Mas se buscarmos Deus em primeiro lugar, em tudo que a gente fizer, a gente buscar o conselho de Deus e deixar Deus agir em nossas vidas, tudo vai bem. É verdade, né? E quando a gente fala em colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, queridos, é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida em tudo mesmo. Se nós, se a gente, vamos usar assim, eu e meu esposo, né? Muitos não nos conhecem, alguns já conhecem. A gente se casou e uniu filhos, ele tinha e eu também tinha, né? Então reunimos 8 dentro de uma casa só. E para que isso tudo desse certo, ele e eu tivemos que colocar e estar sempre no pó, colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque sem Deus, a gente não conseguia ter, a gente não ia conseguir chegar aonde estamos chegando e chegar ao lugar mais alto onde a gente quer continuar, né? Para a gente chegar mais alto ainda. Colocando Deus em primeiro lugar em tudo mesmo, nas nossas vidas, né? Porque Deus, ele é a base de tudo. Se nós não colocamos Deus em primeiro lugar e queremos botar a nossa mão e resolver sozinho, nós não conseguimos resolver sequer uma pequena briguinha por causa de um copo d'água, né? Uma discussãozinha. Então, agora, como é que a gente coloca Deus em primeiro lugar em tudo, pastor, da nossa vida?
Antes de estar respondendo essa pergunta, querido, eu queria que você estivesse fazendo também a sua pergunta, né? E que você estivesse aí escrevendo, digitando, talvez você tenha alguma dúvida, você quer saber como ter um bom relacionamento agora, não só agora, né, na quarentena, mas principalmente agora, nesse tempo que tem sido desafiador para nós. E quando nós falamos em colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida, não tem como colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida se não colocarmos a palavra dele também em primeiro lugar da nossa vida. Então, a Bíblia fala, o salmista fala, ele diz que luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, quando nós decidimos colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida, isso quer dizer que nós também decidimos colocar a palavra de Deus também em primeiro lugar. Então, se o casal, o marido e a esposa, porque o casamento ele é feito de duas partes, quer dizer, ele não depende só de um, embora em alguns momentos seja uma força que vai ajudar o outro, né? A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, né? O outro ajuda, né? Então, mas o que é que eu entendo? Que para que Deus ele venha ser primeiro lugar na minha vida, para que isso venha ter resultados no meu casamento, eu preciso observar a palavra. O que a palavra fala acerca do casamento? O que a palavra diz acerca da minha vida pessoal, da esposa, do marido? Então, colocar Deus em primeiro lugar é, acima de tudo, observar a palavra de Deus, é guardar a palavra. E é claro que vão surgir momentos na nossa vida que a gente vai ter um desejo, uma vontade, seja ela causada pelo adversário, seja ela emocional, de muitas vezes chutar o pau da barraca, jogar tudo pro alto. Só que quando você está guardando a palavra, quando você está guiado pela palavra, você não faz o que você tem vontade, você não faz o que o adversário coloca na sua mente para fazer, mas você faz o que Deus orienta você para fazer. E a Bíblia diz que, no livro de Malaquias, ele diz que Deus abomina o divórcio. Que Deus odeia o divórcio. Abominar é algo que dá nojo, é algo que causa vômito, náusea de Deus. Então, respondendo a pergunta aqui, colocar Deus em primeiro lugar é colocar a palavra para guiar o casal. Esse é o meu pequeno entendimento. Também, né, pastor, a gente, queridos aqui, a gente precisa, assim, quando a gente quer ter um casamento, um relacionamento saudável, a gente precisa criar novos hábitos, né? Mudar alguns hábitos que a gente tem no casamento. Como nós estávamos falando sobre, às vezes fica um pouquinho pesado, mas a gente precisa mudar alguns hábitos, alguns comportamentos que a gente não tem costume de fazer para que esse relacionamento ele fique saudável. Uma das coisas que pode dar uma viravolta na nossa vida é quando a gente começa a orar junto, né? Com o marido e a esposa, ele não tem esse hábito de orarem. Amém? Eles não têm esse hábito de orarem juntos, né? Mas quando eles começam a buscar esse hábito de orar junto, de caminharem junto ali, quando é à noite, se ajoelharem, orar junto pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus problemas, criar hábitos de fazer, cultos familiares, criar hábitos de estar em família ali, direcionando a palavra, isso começa a mudar no relacionamento. Quando a gente começa a ter esses hábitos, a gente começa a fazer algo diferente no nosso relacionamento. Então o relacionamento começa a se tornar um casamento abençoado através também de hábitos novos, não é verdade? Assim, bons hábitos que muitas vezes a gente não tem. A gente tem o costume de orar, cada um, né? Cada um num lugar, cada um no seu canto. Mas quando é necessário, quando é preciso,
a gente precisa mudar os nossos hábitos, né, e colocando Deus em primeiro lugar e trazendo Deus assim para o nosso relacionamento. Se Deus é em primeiro lugar na nossa vida, por que que o casal ele não ora junto? Por que que eles não têm esse momento para orar o marido pela esposa, a esposa pelo marido, pelos filhos, pela família? Então isso é maravilhoso quando nós entendemos isso e quando nós começamos a colocar isso no nosso dia a dia. Isso tira assim um peso assim muito grande, né, das nossas costas, porque já não é um mais. É dois lutando pelo mesmo ideal, né? Pela mesma coisa, para que o casamento seja abençoado, de fato, né? Então é necessário isso, ter esse entendimento, né? De orar junto. O que vocês acham da oração do casal junto? Amém. A oração, ela juntos, né? Quando eu peço para o meu esposo me ajudar em oração, por uma causa, por um filho, quando eu peço, tem como você me ajudar em oração, a oração junto, nós dois juntos, pelo casal, pela família ou pelas outras pessoas, ela vem mais forte quando a gente ora junto. Quando nós nos juntamos, pastor, em um propósito, quando eu peço, tem como você me ajudar numa dificuldade em tal área da nossa família, e eu peço para ele em oração. Já teve respostas muito rápidas de pedir oração num dia mesmo, num domingo, e na mesma tarde a gente entrar para o quarto, ele orar, e 2 horas depois a gente teve a resposta muito rápida dele comigo, que eu pedi para ele orar junto comigo por uma situação, uma filha que não estava nem aqui em Rio Branco, estava em outro estado, e foi poderoso. A oração Juntos, né? Juntos. Isso mesmo, é muito importante, né? Tanto assim pela família, quanto também pelo casamento mesmo, né? Isso. Pelo relacionamento dos dois, né? Isso é edificante. Aqui nós estamos aqui com a Marta, ela fez um comentário aqui bem bacana do versículo onde nós lemos lá de Coríntios, né? Nós iniciamos a nossa live hoje com esse capítulo 13, né, de Coríntios, de 1 Coríntios, e ela deu aqui, ó: Deus criou o amor entre um casal para ser um relacionamento de respeito e de cuidado, um pelo outro. Homem cuida de mulher e a mulher cuida do homem, né? Deus fala sobre isso, o amor puro, que também se aplica no casal, é verdade. É sobre isso mesmo que nós estávamos falando no início da live, sobre esse amor que o casal ele precisa ter um pelo outro, na verdade, né? Um amar o outro, um não ser egoísta, né? Porque nós vivemos nós temos visto assim, pessoas assim viverem numa sociedade onde elas só pensam nela mesma, né? Elas são casadas, elas convivem juntas, mas elas só pensam nela mesma, o que é melhor para ela, o que ela pode ganhar nisso, como ela pode tirar vantagem disso. E na verdade o casamento ele não pode ser egoísta, né? O homem ele tem que pensar na esposa, a esposa pensar no marido, né? Isso é uma coisa assim bem bacana sobre o amor, né? Quando a gente traz isso para nosso casamento, para nossa história, né? A gente deixa de ser egoísta, né? Amém, com certeza. Eu acredito que tudo começa a partir da prioridade. Então, quando você prioriza o seu casamento, quando você prioriza o seu marido, a sua esposa, quando você prioriza a sua família, eu acredito que todos nós, todo casamento, não existe casamento perfeito, né? Existe um casal que ele se compreende, que ele se entende, que ele supera os desafios, que ele supera as crises, que durante as crises, ao invés de haver uma destruição, existe um crescimento, porque toda crise gera uma oportunidade. Então, hoje, infelizmente, a gente está vivendo uma época muito difícil para o casal, né? Geralmente, quando alguém tem um problema no casamento, a primeira solução que lhe vem à mente é que esse casamento não dá mais certo, né? Esse casamento não funciona mais, né? E interessante que a Vanderlei falou há pouco, que quando ela se une já tem várias experiências disso, quando ela se une com o marido no mesmo propósito de oração,
a resposta é muito mais rápida, né? Muito mais rápida. Então, às vezes, o casal está passando por algum problema e na hora que eles precisam se unir, na hora que eles precisam buscar Deus junto, o que acontece? Às vezes, cada um vai para o seu lado. Então, na hora que eles mais precisam estar perto, é que eles se distanciam um do outro, né? E pegando o gancho aqui da palavra da Vanderlei, a Bíblia diz, Jesus falando, Jesus disse que um reino dividido ele não pode prosperar. Quer dizer, como é que um marido com uma mentalidade, a esposa com outra mentalidade, vai gerar que casamento, né? Que casamento nós vamos ter se um puxa para o lado e o outro puxa para o outro? Claro que aquele que tem mais força vai conduzir, mas vai conduzir com dificuldade, com peso. Então, um casamento, um bom relacionamento, ele precisa ter a unidade, ele precisa ter unidade de propósito, né? Mas para isso acontecer, a gente tem que vencer o orgulho, a gente tem que abrir mão de muita coisa. E como a pastora falou aqui, a gente tem que começar a criar hábitos novos, né? Hábitos novos. A gente não pode viver sempre na mesma perspectiva, com o mesmo olhar, com o mesmo... Não, tem hora que a gente precisa buscar algo novo. Amém? Amém. Amém. Outra coisa assim que... outra dica aqui, se vocês quiserem dar uma dica aí, eu vou dar as minhas dicas aqui, tá, queridos? Mas se vocês quiserem dar as dicas de vocês, já prepara logo. Mas outra dica aqui que eu trago para você, para o seu casamento, assim, para o seu relacionamento ser saudável, sabe qual é? Elogiar sempre, amém? Tipo, quando a gente namora, o que a gente faz? A gente elogia muito, não é isso? Quando você está namorando ali, eu sei que eu fui muito elogiada quando eu estava namorando com esse Lorde aqui, amém? Mas o que acontece? Às vezes, quando a pessoa casa, ela não quer trazer esse hábito para o relacionamento, para o casamento, porque só no namoro e não no casamento os elogios, né? Uma das coisas mais que a pessoa faz quando está namorando é elogiar. Ah, você tá tão bonita hoje. Ai, essa roupa lhe caiu tão bem. Acho que você emagreceu. Sempre há esses elogios, não é verdade? No namoro, numa situação assim. Então a pessoa precisa assim ter esse hábito de elogiar com frequência, né? Todos os dias ali, nós não devemos cessar os nossos elogios, nós não podemos parar de elogiar, não é verdade? Porque hoje em dia, no casamento, às vezes, cresce-se o tamanho dos animais, não é verdade? Quando está namorando, o cara tá chamando de minha gatinha, né? Tá super carinhoso, tá super elegante ali, tá super... Elogia sempre, mas aí depois do casamento, aí os animais parecem crescer, já não é mais a minha gatinha, né? Então eu acredito, já não vou entrar em detalhes de como os homens chamam as suas esposas, ou as esposas chamam os maridos, mas que é necessário manter os animais pequenos, é necessário, não é verdade? Sempre com todo o carinho, chamando aquele, como é que se diz, aquele elogio que você costuma, né, fazer quando você começou a namorar. Se na verdade, se um nome que você costumava chamar o seu digníssimo, a sua digníssima, aí quando eles namoravam. Então, isso precisa manter no casamento, não é verdade? Porque eu já vi casais de se agredirem com palavras, na verdade, deixarem de fazer esses elogios. Já vi casais onde o homem chama a mulher de vovozona. Vovozona é um filme horrível, não é? Então, tipo, já vi isso. Isso é o cúmulo do absurdo. Chegar ao nível de um casamento e perder o tamanho dos animais aí, começar a aumentar e às vezes acaba até xingando, não é verdade, as pessoas? Verdade. Verdade. Vocês acham desse negócio de elogiar? Vamos lá. Sou pastorzão, fala aí. Falar aqui pro meu digníssimo aqui. Quem não gosta de ser elogiado, né?
Eu creio que todos gostam de ser elogiados. Só que nem a pastora falou, quando a gente casa, às vezes parece que a gente esquece, deixa um pouco de lado aquela cultura do namoro, que era carinhoso, fazia tudo, todo possível para agradar a pessoa. Agora está morando junto, às vezes a gente esquece, acha que não é mais necessário porque mora junto já. Aí é que a gente tem que cultivar essa cultura, e mais profundo, porque às vezes o dia a dia traz situações que deixa a pessoa cansada, vai a pessoa estressada, né? E quando tem alguém do lado que elogia, que trata de uma maneira que ela se sente bem, aquilo fica mais leve, aquela canseira fica mais leve e tudo fica melhor. Agora, se a pessoa chega cansado, está estressado e recebe um elogio contrário, que nem a pastora falou, o animal cresceu, aí vocês imaginam onde é que vai chegar, né? Então, eu creio que nós, todos, tanto os esposos quanto as esposas, nós devemos fazer isso mesmo, manter essa cultura e criar novas coisas, novas estratégias para tornar a nossa vida mais fácil. Porque quando nós fazemos a nossa parceira, eu estou falando aqui dos esposos, ela mais feliz, nós também somos felizes, porque com ela mais feliz, ela vai nos fazer mais feliz também. Amém. Verdade. Assim, tirando a brincadeira da parte, né? Eu fiquei triste que eu ouvi um homem falando para a esposa que ela estava parecendo, tu estava onde, sua gorda, sua anta, que você não está vendo as crianças aí. Então, assim, eu nesse dia, assim, na minha mente passou várias coisas. E quando ele casou com ela não tinha aquele corpinho que ela ganhou depois de 2 filhos ou 3, né? Para ele falar isso. Então, as palavras, queridos, elas ferem, né? Se a sua amada ganhou uns quilos a mais do seu amado, eu creio que quando esses bichos aí crescem dentro de casa, né? Eu creio que vai matando o amor aos pouquinhos, né? E como a pastora estava falando e o meu amado estava falando, o elogio, ele faz bem pro ego da mulher, tanto pro da mulher como pro do homem, né? Hoje você está linda, hoje você está bem com essa roupa. Então faz parte para melhorar o ego da pessoa quando vem o elogio de dentro de casa, queridos. Porque quando você não elogia o seu parceiro, a sua parceira, às vezes fora, ela recebe elogio, ele recebe elogio, e aquilo ele fica imaginando coisinhas, sabe? Que eu não vou vir o caso hoje aqui na nossa live, mas o elogio para manter o relacionamento mais firme é como se fosse remedio no ouvido da mulher e do homem, né? Ou como você acha uma mulher fora bonita, a de casa não, né? Que nem ele falou, no início você levava flores, chocolate, levava tudo para aquela pessoa se sentir bem. Então, resgatando isso aí de volta para hoje, que estão dentro de casa, que estão passando mais tempo junto, né? Não perder tempo com brigas, com coisas ruins, mas buscando viver esse relacionamento que era no início, né? Quanto tempo faz que nem você nem ela fizeram um cafezinho junto, um lanchinho junto, né? Ao invés de estar brigando, né? Verdade? Parece que existe, antes do casamento, parece que você só consegue ver as qualidades, né? Quando você está cortejando, quando você está conhecendo, parece que você só vê, você foca só nas qualidades, né? Às vezes tem uma porção de coisas assim negativas, mas você só foca naquelas coisas boas, né? Mas parece que com o tempo, depois do casamento, parece que essa ótica muda, parece que a pessoa só foca naquilo que é negativo. Parece que a lente ela fica ao inverso, né? A pessoa não consegue ver as qualidades do outro, ela só consegue ver os defeitos, né? Verdade. Eu já tratei um casal uma vez, que o casal estava tendo alguns problemas
E um dos exercícios que eu pedi para esse casal fazer foi para eles escreverem as qualidades do outro, né? E a esposa, que não estava satisfeita com o marido de jeito nenhum, no escrito dela, lá das qualidades do marido, ela foi e começou. Ele é alegre, ele é carinhoso, ele é romântico, ele é dedicado, ele é atencioso. Eu digo, meu Deus. Eu digo, é esse homem que tem que me ensinar, meu irmão. Não é eu que tenho que... Então, por quê? Porque parece que quando você tem algum problema no relacionamento, parece que a pessoa foca só naquela palavra, parece que ela foca só naquele problema, ela foca só naquele bendito problema que houve, e ela esquece todas as qualidades, a qualidade de um bom pai, de uma boa mãe, de uma pessoa carinhosa, trabalhadeira, uma pessoa de honra, uma pessoa honesta. Parece que tudo isso vai de água abaixo quando surge algum atrito dentro do relacionamento. Então eu acho que uma dica para a gente manter um relacionamento saudável é você sempre focar na qualidade. Foque na qualidade. Foque sempre na qualidade do seu parceiro. Olhe e coloque a qualidade como sendo sempre superior às suas debilidades, aos seus defeitos. Quando a gente foca na qualidade, certamente a gente vai começar a desenvolver um bom relacionamento. Acredito muito nisso. E quem não gosta de ser elogiado, né? Quem não gosta assim o elogio, ele eleva a autoestima, né? Sim. A pessoa fica assim com a autoestima mais, né, elevada, a pessoa se sente bem, né? Ela se sente bem em olhar no espelho, né? Ela fica feliz quando ela recebe muitos elogios. Eu acho assim que como eu gosto, eu creio que todos nós aqui nessa sala gostamos, né, queridos? De receber o elogio, né? Muitas vezes a gente brinca que às vezes é até mentira, né? Você dizer que seu parceiro, mas é só uma brincadeira entre a gente. Mas muitas vezes a gente não entende que a gente precisa falar a verdade mesmo sobre a pessoa que a gente ama. A gente precisa colocar mesmo ali as virtudes dessa pessoa. Porque muitas vezes a gente entende, como o pastor estava dizendo aqui, que as pessoas depois que se casam, elas querem só criticar ao invés de elogiar. Né? E nós precisamos entrar nesse nível de começar a tirar as críticas da nossa vida e começar a colocar ali os elogios, né? a levantar a autoestima, porque nem todos os dias nós estamos bem. Mas é tão gostoso quando você ouve um elogio dizendo que você é bonita, que você está alegre, que seu sorriso está mais, né, tá mais brilhante. Então, isso vai fazendo alegrar a nossa autoestima. Né? Se todos os casais eles vivessem ao elogiar o seu parceiro, eu acredito que já ia vencer uma boa etapa da sua vida, já ia ter um relacionamento mais saudável, já ia ter um relacionamento mais firme, porque isso assim eleva muito a autoestima do casamento inteiro, amém? Se você elogia de dia, à noite a sua esposa ou seu esposo vai estar feliz. Se você não elogia de dia, à noite ela está larara, não é verdade? Ou ele também, né? Porque o nosso dia a dia é isso, querido. Às vezes a gente quer colher algo à noite, sendo que a gente não plantou de manhã. Então a gente precisa começar a plantar coisas boas no relacionamento, né, para que quando você, na hora de colher, você esteja satisfeito com a colheita. Né? Porque se você chama hoje sua mulher de um animal aí, só um exemplo, baleia, no mínimo à noite você vai colher um burro. Né? Então nós precisamos entender que a nossa colheita, como é que você quer receber a colheita da sua esposa?
Como é que você quer ser tratado? Então, da mesma forma que você quer ser tratado, você precisa tratar, né? Você precisa tratar com carinho, com atenção, você precisa ouvir. Muitas vezes a gente não quer, né? E aqui é uma das coisas assim, outra dica aqui que eu acho que eles não estão querendo dar dica, mas eu gosto de dar dica para você. Vocês sabem que eu falo até um pouquinho, né? Então, uma das coisas assim, uma dica que muito importante para o casal é diálogo, sabia, queridos? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o diálogo no casamento, ele faz toda a diferença. Além dessas duas dicas que eu já dei aqui, o diálogo, ele é muito importante. Se nós vamos trazer aqui para nossas vidas, hoje em dia as redes sociais estão em alta, não é verdade? Estão em alta mesmo. Hoje em dia, né, nós vemos assim que as pessoas conversam muito pelas redes sociais. E nós perdemos algo muito precioso com isso. Porque nós acabamos perdendo o contato com as pessoas de perto, né, fazendo contato com as de longe e isolando as de perto. Muitas vezes você está conversando com pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou até mesmo de outro país, e esquecendo da pessoa que está do seu lado, né? Então a falta de diálogo, ela atrapalha muito no relacionamento. Quando nós colocamos o diálogo assim no relacionamento, o relacionamento tem uma forte tendência para ser um relacionamento saudável. O que vocês acham disso? Diálogo. Positivo, né? O diálogo, ele é fundamental para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, né? Embora muitos casais tenham cansaço mesmo de dia a dia, muitos trabalham pesado, às vezes à noite não tem muitas vezes forças para um diálogo, mas eu creio que é fundamental o diálogo e a gente criar um tempo para ter um diálogo, para ter uma conversa, se não diariamente, mas pelo menos uma vez por semana o casal tirar um tempo para dialogar, para projetar, para discutir algo que aconteceu, algo que vai ser feito, né? Para colocar o ciclo da vida em dias, colocar, digamos, na linha reta, porque se um casal fica um para um lado, outro para o outro, um não sabe o que o outro quer, o que o outro projeta, o que o outro sonha, ou não sabe como está se sentindo em relação ao outro, fica difícil esse relacionamento. Então, a pastora falou, o diálogo ele é importante para esclarecer essas coisas na nossa vida e para traçar nossas metas de vida para o futuro. Amém? Amém. Já? Já? Amém, né? A pastora estava falando em dicas, né? Uma das dicas que é importante também é um casamento, né? Pastora e pastor, o casal briga durante o dia e às vezes briga de manhã e se estende o dia e à noite e quer dormir brigados. E não tem coragem de pedir perdão para o outro. E isso, uma briguinha dessa, dorme sem conversar, sem pedir perdão um para o outro, aquilo vai trazendo como se uma destruição no casamento, né? E uma das dicas assim, que eu quero trazer para nós é, dentro do relacionamento, a gente sabe quem é que pede perdão primeiro, é ele, é ela. Então é importante, dentro do relacionamento, né, não haver brigas, mas se haver, que haja perdão, porque quando a gente casa para ficar casado para sempre, né? Até que a morte nos separe, né? Não, hoje eu estava pensando nisso, em casamento é para sempre, é até que a morte nos separe, né? Então, se eu sou casado e para estar casado para sempre, eu não posso uma briguinha pequena, porque briga só começa, é pequenininha, não é grandes coisas que um casamento dá briga dentro de casa. Então é importante a pessoa estar sempre pedindo perdão. Dentro do casamento, a gente sabe, pastora, qual é o que pede perdão mais do que o outro, né? Então, é muito difícil hoje em dia, quando tem brigas, eles pedir perdão. Eu não peço perdão nem amarrado. É preciso, querido, no relacionamento, é preciso
pedir perdão, sim. Senão, não tem casamento. Com certeza, eu acredito que essas duas ferramentas, elas são muito importantes, né? O diálogo, né? Tem um ditado que diz que quem não se comunica, se trumbiga, né? Se trumbiga, né? Então, quem não conversa, quer dizer, o casal que não conversa, ele vai ter problema. E o que a gente observa? Existem casais que eles conversam muito, mas não um com o outro, né? Às vezes eles conversam muito com um amigo, com a amiga, né? Com pessoas de fora. E às vezes a pessoa da sua aliança, ela não está sabendo aquilo que está no seu coração. Eu acredito que é uma questão de honestidade, a pessoa da sua aliança saber o que está no seu coração. Isso é diálogo. Então aquilo que dói em você, querido, ainda que seja algo que seja muito delicado, mas por uma questão até de honestidade, você precisa contar para o outro, você precisa dizer para a esposa, você precisa dizer para o marido. Então é necessário ter essa comunicação, é necessário ter essa fala e é necessário também ter essa lealdade. Eu creio que isso é muito mais do que um diálogo. É questão de lealdade, né? Como é que eu vou contar algo para alguém lá fora e a minha esposa não vai saber? Eu acho que eu estou sendo desleal com uma pessoa que eu devo ser mais leal na minha vida que a minha esposa. Então, é fundamental esse diálogo, assim como também o perdão, né? Quem não se arranha, quem não erra, né? O perdão é a ferramenta que apaga, né? É a ferramenta onde você dá crédito para o outro, né? Então, o perdão ele é tão importante que Deus diz que Ele vai nos perdoar, assim como nós também perdoamos o outro. Eu imagino que alguém que não perdoe a esposa, que não perdoe o marido, como é que esse alguém vai pedir perdão para Deus, né? Então, hoje a gente vê muitos casamentos se dissolvendo, por quê? Porque um não quer perdoar o outro. Um não quer deixar aquela mágoa de lado. E é impossível, querido, dentro de um relacionamento, por melhor que seja o marido, por melhor que seja a esposa, é impossível dentro de um relacionamento, em algum momento não vacilar com o outro, em algum momento não ferir o outro. Então, dentro de um relacionamento, se não houver um perdão, vai ser muito difícil para um casamento ele prosperar, vai ser muito difícil para alguém viver bem dentro de um relacionamento que não tem perdão. E o interessante que eu acredito é que para você perdoar, o outro não precisa lhe pedir perdão. Mas essa pessoa nunca me pede perdão. É porque ele é fraco. Você que não pede perdão, é porque você é fraco. Porque o perdão é para os fortes. Então, mas essa pessoa me fere e ela nunca pede perdão. Mas você perdoe. O importante é que essa pessoa venha cair a real e ela venha reconhecer que errou, mas se ela não reconhecer que errou, o que é que eu acredito? É que nós devemos perdoar, a pessoa deve perdoar, né? Ela não deve esperar o outro vir pedir perdão, né? Senão, o que acontece? Você vai acumulando sujeira, você vai acumulando mágoa, né? E aí sabe Deus onde vai parar. Mas eu já queria pedir para você fazer sua pergunta, querido. Aqui os nossos líderes de casais aqui, que eles estão aqui ansiosos para responder sua pergunta. Mas eu quero dar a minha dica também, antes de passar a palavra para a pastora aqui, né? Mas antes de dar a tua dica, vamos terminar de falar aqui um pouquinho sobre né, diálogo, né? Porque diálogo não resume só nisso, né? Na verdade, a falta de diálogo, assim, nós podemos entender, assim, que deixa o casamento mesmo, sem saúde nenhuma. Por quê? Porque quando a gente não tem diálogo no casamento, você sabia que acaba a pessoa não conhecendo o seu parceiro, bem? Tipo, só um exemplo, assim, disso, quando você não tem diálogo, você não sabe a cor preferida do seu parceiro. Você não sabe o prato preferido do seu parceiro. Você não sabe o que ele gosta de fazer, qual é o hobby dele, né? Então, tipo assim, o diálogo, ele traz tudo isso à tona, né? Eu acredito que se você
entrar aí agora no pensamento. Imagina, você sabe qual é a comida preferida do seu marido? Você sabe qual é a cor preferida dele? Né? Se não sabe, é porque não tem diálogo. Né? Se não sabe. Se você ainda não sabe, querido, você precisa conversar mais para saber assim, quais são as coisas assim intimamente que você precisa conhecer do seu parceiro. Você sabe o número que ele calça, o número que ele veste, se ele engordou, se emagreceu, se ele, né? Então, tipo assim, nós precisamos ter intimidade com o parceiro. E uma das coisas assim que traz essa intimidade é o diálogo, é a conversa, né? Não conversar só conversas paralelas, mas conversas edificantes, né? Onde você vai saber todo o gosto. Você já se pegou assim, de não conhecer muito, viver 10, 15 anos com uma pessoa e não saber nada dele? Isso é interessante e intrigante, onde a gente precisa saber, onde você precisa expor onde dói, né? Seu parceiro precisa saber o que você sente, na verdade, né? Porque muitas mulheres dizem assim, meu marido não liga pra mim, né? Mas muitas vezes você não diz pro seu marido o que ele precisa ouvir. Só um exemplo, muitas vezes as mulheres querem ser reconhecidas por algo que elas não colocam, né, para o marido saber o que é necessário. Então às vezes fica um pouquinho difícil do marido descobrir, porque uma coisa, crente não é vidente, ele precisa, na verdade ele precisa conhecer, e só conhece através do diálogo, né? Então, como nós vimos aqui, são muitas coisas aqui que o Senhor traz para a nossa vida. Já estamos aqui, né, em mais um ponto, a Léa já abriu aqui pra gente sobre o perdão, né, e o perdão ele dignifica, né, a pessoa, né, a pessoa que pede perdão, querido, é muito maravilhoso. A pessoa que pede perdão, ela reconhece seus erros, né, e no casamento há necessidade de reconhecer os seus erros, porque a gente passa a vida inteira querendo achar defeito nos outros, e se acha sempre certa, não é verdade? Quando a gente não pede perdão, é porque a gente está sempre certa, não é verdade? Vocês não concordam com isso? A pessoa sempre está certa. E isso é falta de humildade, não é? Com certeza. E a falta de perdão, pastor, ela é tão grave, porque quando o perdão não vem, na verdade é um ponto de partida para o casamento ele ir se destruindo aos poucos. Quando não surge o perdão da parte, as pessoas dizem que a mulher tem mais facilidade de perdoar e o homem não. Mas tem homem que tem mais facilidade de perdoar. Né? Já tem mulher que ela consegue ser mais dócil e ela pedir perdão e ela levar o casamento, porque o casamento é levado pelos dois, é conduzido pelos dois, né? É um barco que tem que ser remado pelos dois, né? Só que a gente lida com pessoas que diz que não, isso não é necessário, porque eu nasci assim, né? Eu morri assim, não vou perdoar. Então, isso é uma falha grave, que o casamento ele tem sim que ser levado. Eu creio que isso é um ponto muito importante, se não é o mais importante do que Deus, mas para um casamento ele dar certo, tem que pedir perdão, mesmo a outra pessoa estando errada, seja você o primeiro ou a primeira a pedir perdão para o seu casamento dar certo. Amém. Na verdade quando a gente é humilde, a gente consegue chegar nesse nível com mais facilidade de perdão, né? Com certeza. E o interessante é que uma pessoa que ela não perdoa, um casal que ele não se perdoa, ele está debaixo de regência maligna, né? A falta de perdão, querido, sua, ela vai trazer regência espiritual para a sua casa, ela vai trazer regência espiritual para a família. Então, uma pessoa que ela não perdoa, ela está deixando o casamento dela debaixo de opressão espiritual. A Bíblia fala no livro de Efésios que não se ponha o sol sobre a tua ira, quer dizer, todos os dias a gente precisa perdoar e pedir perdão pelo nosso pecado. Então o que acontece? Às vezes tem casal que ele é tão orgulhoso, né? Porque uma das coisas que impede o casal de pedir perdão é o orgulho. A pessoa é tão orgulhosa, ela acha que ela
que ela vai se sentir menor que a outra. Não, se eu pedir perdão, essa pessoa vai achar que eu sou menor, e eu não sou menor. Na realidade, tem um texto da Bíblia que nos ensina que cada um de nós deve considerar o outro maior do que a nós mesmos. Então, quando a gente considera o outro, no caso a esposa, no caso o marido, ele mais importante, maior do que a si mesmo, você não tem esse problema de pedir perdão. Você não tem esse problema de se achar diminuído. Então a Bíblia já nos dá a dica para que a gente vença o orgulho, para que a gente comece a caminhar pela rota do perdão, nos livrando, tirando aqueles demônios opressores, né? Uma casa que não tem perdão, os céus dessa casa eles ficam fechados, existe uma atmosfera negativa nessa casa. Então o perdão ele rompe os céus de uma casa, ele abre os céus da casa. E é importante, querido, nós sabemos o que o apóstolo Paulo nos ensina no livro de Filipenses, capítulo 2, o versículo 3, que cada um de nós devemos considerar o outro maior. Quando a gente olha para o outro e tira isso de nós, né? Porque tem marido que acha que ele é melhor que a mulher. E tem mulher que acha que é melhor que o marido, né? Tem mulher que ela é salto alto, ela olha para o marido de cima para baixo, ela acha que ela é maior que ele. E tem marido também, que ele acha que ele é maior que a mulher, ele quer ser o dominador, ele quer ser o macho, o alfa, né? Então ele não pode pedir perdão porque ele é o dominador, ele é o predador, né? E a esposa é a presa. Então ele não pede perdão, não gera humildade, sabe? E tudo começa a partir do perdão. Tem outro princípio bíblico muito interessante, que a Bíblia diz que quando a gente perde, é que a gente ganha. Então quando a gente perde, é que a gente ganha. O que acontece? Às vezes você perdeu a discussão, você perdeu porque você se considerou errado, mas você ganhou o casamento. Você ganhou a família, você ganhou a paz, você ganhou a qualidade de vida. Então você perdeu, você assumiu até um erro que não foi seu, então você perdeu a discussão. Mas você ganhou os céus livres na sua casa, você ganhou o seu casamento, você ganhou a paz. Isso é algo tremendo. É verdade. É verdade mesmo, isso traz um ensinamento assim, muito grande para a nossa vida, né? O pastor aqui é uma bênção. Ele traz aqui altos estudos aqui pra gente, assim, e uma, assim, das coisas que a gente vê, assim, eu quero correr mais um pouquinho aqui, que hoje eu quero terminar mais cedo, tá? Apesar de não ser tão cedo mais, mas não vamos fazer como o sábado passado, que nós nos estendemos muito. Então, hoje nós vamos ficar com menos aqui. E aqui, assim, uma coisa assim que a gente tem que falar rapidinho sobre isso, vou passar aqui para vocês, a gente comenta rapidinho, a gente já muda de assunto, é sobre ciúme, né? Que o ciúme, o casamento onde tem ciúme, ele não é um casamento saudável. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Antes de ser transformada por Deus, eu passei por essa crise de ciúmes. Então, na verdade, o ciúme também, um homem bonitão desse, tem que ter ciúme, né? Brincadeiras à parte, mas ciúmes, querido, é uma das coisas que destrói, assim, com facilidade o casamento, na verdade. Que, como nós estamos falando de saúde, a saúde do casamento, do relacionamento, é acabada quando entra o ciúme, né? O ciúme, ele destrói, ele anula uma outra pessoa, na verdade. Porque às vezes a pessoa, né, na verdade, ela não tem um motivo para ter ciúme. O ciúme, ele não vem pelo motivo. O ciúme, ele por si só, ele cria um motivo para atrair briga no casamento, para atrair, né, discussões. E isso gera, assim, uma doença no casamento. O casamento deixa de ser saudável por causa do ciúme, né? O que vocês acham? O nosso livro falar aí. Fala aí, livro, eu falo muito. É verdade, o ciúme ele traz muito prejuízo para o relacionamento. Mas eu creio assim também que o ciúme ele ainda está ligado à falta de perdão, né? Ele
ligado muito à falta de perdão, porque se a gente perdoa algo, Deus faz aquilo sair do coração da gente. Deus faz a gente esquecer aquilo. E se a gente não perdoa, aquilo fica ali e volta e meia o maligno cria situações para aquilo ser relembrado e trazer contenda no relacionamento. E aí, junto com o ciúme, aí dá uma confusão tremenda, porque eu creio que o ciúme ele é algo assim, falta de um autogoverno da pessoa, de um controle emocional, né? Ciúme e o ciúme, mas ele tem que ser sufocado. A razão, ela tem que ser maior do que o ciúme. A nossa razão de estar casado, de estar tendo uma vida a dois, ela tem que ser maior do que o ciúme, né? E o nosso desejo de ter uma vida de paz, de prosperidade também, ela tem que ser maior do que o ciúme, né? Mas o ciúme é algo que precisa ser tratado. Se alguém tem ciúme, procure ajuda, procure um tratamento, porque o ciúme ele destrói os relacionamentos, né? E é algo terrível para as nossas vidas. A gente tem que aprender. A gente ama a pessoa com quem a gente vive. Eu creio que situações vão aparecer para que a gente tenha ciúme, para que a gente sinta algo ali, mas nós temos que ter o discernimento, a maturidade de sufocar aquilo dali, não deixar aquilo dali sair, abrir a boca e dizer algo para machucar a pessoa, para trazer feridas na pessoa amada. Amém? Amém? Na verdade, o ciúme, né, ele é uma doença maligna, né, que a pessoa traz para a sua vida. Tem até que tem um ciúme saudável, né, uma coisinha simplesinha, mas tem ciúme que é doentio, né, que estraga mesmo o relacionamento, né. Na realidade o ciúme, o que é o ciúme? O ciúme é quando você quer encontrar no outro algo que você não tem. Quer dizer, quando você quer que o outro dê para você algo que você deveria dar para si próprio, né? Na realidade, todo ciumento, ele tem um débito consigo mesmo. Na realidade, como diz o Augusto Cury, todo ciumento ele precisa ter um caso de amor consigo mesmo, né? Porque enquanto você não tem um caso de amor consigo mesmo, você não vai valorizar a esposa, você não vai valorizar o marido. Então, antes de você poder desenvolver esse bom relacionamento, sem ciúme, com o seu parceiro, você precisa ter um bom relacionamento consigo mesmo, para que você não transfira para o outro algo que faz. Na realidade, o ciumento ele cobra do outro, ele cobra do parceiro algo que ele não tem, algo que lhe falta em si mesmo, algo que ele não consegue ver nele mesmo, né? Isso vai atraindo vários problemas, isso vai trazendo, vem incumbindo vários outros problemas também para o casamento, isso vai trazer uma crise muito grande. É muito difícil, querido, você viver com alguém ciumento. E eu vou dizer para você que é ciumento, você não precisa olhar tanto para o outro, está na hora de você olhar para você mesmo. Você ciumento, olha aqui para mim, ciumento. Você precisa se amar mais. Você cobra muito do outro, você vê muita coisa errada no outro. É porque você está se amando de menos. O dia que você aprender a se amar mais, você vai ter menos ciúme. Amém, glória a Deus. Próximo. Amém, glória a Deus. Outra coisa assim, da gente falar bem rapidinho aqui, é a confiança, né? Outra dica aqui para a sua vida, você que está anotando tudo aí, é a confiança, né? Na verdade, confiar no seu parceiro, confiar na pessoa que está do seu lado. Como é que você quer viver uma vida inteira com alguém que você não confia, que você não, né, tem confiança nessa pessoa? Não é verdade? O que vocês acham sobre a confiança? Enquanto isso, eu vou ler a mensagem da minha sogra aqui. Amém. A confiança ela é fundamental também, porque sem confiança não tem como
a gente deixar nosso bem maior nas mãos das pessoas que nós não confiamos, né? Nós não vamos confiar a chave da nossa casa em mãos de quem a gente não confia. Então, para o casamento dar certo, você precisa confiar não só pela metade ou por pedacinho no seu parceiro, você tem que confiar inteiro nele, inteira nele. Tem que ter confiança, porque sem confiança você vai destruir o seu castelo que você vai construir com o seu amado, com a sua amada, né? Então, se você casa com essa pessoa linda aí, no início do seu namoro, que você pediu para Deus, e é uma pessoa para estar para sempre do seu lado, confie no seu parceiro, né? Confie na sua parceira, crie essa confiança, né? E a confiança, ela vem de dentro do nosso coração. Não é aquela pessoa desconfiada, eu não confio nem na minha sombra, eu não confio nem na... Então, confie em você mesmo, para poder confiar na outra pessoa, né? E que nem, pegando carona aqui, um pedacinho, né? Eu não fui muito ciumenta assim que eu fui tratada logo, né? Quando eu conheci meu esposo, mas já teve casos assim, de ciúme, assim, de eu ter brigado com ele, não ele comigo, eu, por visto coisas a mais. Então, o ciúme, ele faz a gente ver coisas onde não tem, queridos, né? Que nem o pastor falou. Faz a pessoa ver exatamente o que não tem mesmo, porque o que eu vi nem sequer existiu. Então, ciúme é doença. Você que é ciumento, você que é ciumenta, procure tratamento, queridos. Enquanto tem tempo ainda, porque tem uns que deixam para procurar tratamento por ciúme quando não tem mais tempo, né? Enquanto tiver tempo ainda, procure tratamento por ciúme, que ciúme é doença, né? Amém. Amém. Confiança? Confiança, né? Terminando aqui confiança, vamos passar para um outro ponto rapidinho, né, que é para dar mais dicas aí, né? Outra coisa assim que a gente pode dar mais uma dica para você, né, ter um relacionamento saudável no meio dessa quarentena é priorizar a família, né? Priorizar a família, não só o cônjuge, mas a família em si, porque a gente já tem tanta correria no nosso dia a dia, é correria com trabalho, é correria, né, com tantas outras, com lazer, com atividade. E ultimamente a gente está assim, sem lazer, né, sem tantas essas coisas que foi nos cobrado no dia a dia. E hoje a gente pode investir esse tempo, né, priorizando a família. Então, uma dica que eu dou aqui, para quem quiser assim, passar assim, uma quarentena assim, com um relacionamento saudável, é priorizar a família, dar tempo para a família, para o esposo, para os filhos. Precisa ter tempo. Se nós não temos tempo com a família, depois nós perdemos tempo correndo atrás da família. Então, é necessário ter tempo com a família. O que vocês acham disso? Muito importante isso aí. Como a senhora mesmo falou, pastora, se a gente não priorizar a família, chegará dias que a gente vai ter que estar correndo atrás da família. Então nós temos a oportunidade de priorizar, de estar junto, de compartilhar tudo junto ali. Nós devemos aproveitar, porque tudo passa. E um dia esses momentos passam e vai ficar só a saudade. Se a gente não fez isso, vai ficar se perguntando por que eu não fiz. Por que eu não fiz dessa maneira? Aí tenta correr atrás e pode ser tarde, porque trazendo para filhos, os filhos casam, têm suas famílias, então já é uma outra família, já não vai ter aquele mesmo tempo de estar junto, né? E às vezes são parentes que não são filhos, mas são parentes próximos, que a gente tem a oportunidade de estar junto, de ter uma comunhão, e a gente, se deixar esse momento passar, depois podemos querer fazer e não ter mais tempo. Então, a priorização pela família, e não só por isso aí, mas para velar pela família também, interceder a Deus pela família, criar estratégia para manter a família num caminho abençoado, né? Procurar mostrar, guiar a família na palavra de Deus para que essa família seja uma família bem-sucedida. Amém, queridos. Eu acredito que a prioridade, ela é em todo instante, né? A prioridade é em todo momento. Tem um
provérbio chinês que ele diz assim: ame-me, não quando eu estiver por perto, mas quando eu estiver por longe, né? Então a prioridade ela não deve ser apenas quando está tudo bem, né? Quando está tudo legal, mas quando tiver problema também, quando as crises baterem na porta, quando as dificuldades chegarem, priorize, né? Às vezes no meio das dificuldades, né? No meio das lutas, no meio das crises do casamento, às vezes surgem várias oportunidades, né? O diabo ele cria oportunidades, ele quer seduzir às vezes o casal no meio da crise. Então, querido, eu quero dizer algo para você. Se você passa por crise, se você está passando por crise, mas a sua família ela tem que ser prioridade na sua vida ainda. Não é porque de repente você está brigada com o esposo ou com a esposa que você não deve priorizar. Pelo contrário, querida, o amor ele se engrandece nesse momento de dificuldade. Você vai provar o seu amor pela sua família exatamente nesse momento de luta que você está passando. Exatamente nesse momento de escassez que talvez você está enfrentando, é que você deve demonstrar esse amor. Como? Priorizando a sua família. De repente você está insatisfeito, você está magoado, você está chateado, você está aborrecido, mas ainda assim você precisa entender, querido, que a sua família, independente de você estar magoado com ela ou não, independente de você estar chateado com seu parceiro ou não, independente de você estar satisfeito, agradado com ele ou não, ela deve ser uma prioridade na sua vida. Deus não muda a palavra dele porque de repente você está incomodado, você está magoado. Não, a palavra de Deus ela continua a mesma para a sua vida. Então acredito que nós devemos sim priorizar a nossa família. E principalmente, querida, a gente entender que ela é importante para a nossa vida nos momentos de dificuldade. Porque tem muita gente que no momento de dificuldade parece que ele esquece que a família dele é importante, que a família dele foi um projeto que Deus fez. Então a nossa família é um projeto de Deus. Então às vezes o diabo ele está vindo querendo destruir o casamento, querendo destruir a família. E nessa hora que a família mais precisa de união, é quando alguém quer sair fora, quando alguém quer pular do barco. Querido, se você está passando a luta agora, no casamento, é hora de você unir forças agora, não é de você pular do barco. A sua família continua sendo prioridade. O divórcio ainda é abominável, Deus ainda abomina o divórcio, sabe? O divórcio ainda é algo detestável para Deus, o princípio de Deus não muda. Deus nunca criou o casamento para ser um contrato passageiro, parcial, mas algo que só a morte separasse. E eu preciso entender que em todos os momentos o casal é prioridade. Não é porque você está com raiva da sua mulher que você vai tratar mal ela ou fazer besteira. Eu já vi casal que quando está chateado com o outro, aí vai aprontar, porque está com raiva do outro. Você está sendo muito egoísta. Eu acredito nisso. Amém, glória a Deus. E para fechar aqui, quero trazer um último, na minha visão, né? Um último ponto aqui que vai trazer assim, vai fazer um relacionamento ser mais saudável nesse contexto aí da quarentena. Bem, para o resto da vida, que na verdade, a conquista. Você precisa conquistar a pessoa amada todo dia, né? Não só no dia que você ganhou ali a gata ou ganhou o gato que você tem, mas você necessita conquistar a pessoa amada todos os dias, né? Você necessita disso. A causa das maiores separação, querida, é a falta da conquista. As pessoas casamento, ela deixa de conquistar diariamente o seu parceiro. Então nós precisamos dessa conquista. Antes de casar,
você dava presente, você se arrumava, você se perfumava, você colocava a melhor roupa para o seu parceiro, né, para encontrar com ele. Imagine só, quando você ia, né, marcava um encontro com essa pessoa que você tá aí, você se arrumava todo, se penteava, né, e isso às vezes no casamento ele começa a acabar. Ele começa a morrer isso na vida do parceiro. Então eles começam a relaxar e eles não ligam mais porque eles já têm a pessoa amada, eles acham que nunca mais vão perder. Então eles passam a não presentear mais, a não se colocar bem, né, na presença do seu amado, da sua amada, né, e acaba relaxando de fato e perde a conquista. Né, na minha visão, essa atitude dos cônjuges faz com que o relacionamento ele adoeça. Né? Por quê? Porque a pessoa vai olhar para a pessoa que ela convive e não vai ver mais aquela que, né, se perfumava todo para ele. Aí, só imagina, você chega em casa e tem que aguentar, né, um cheiro desagradável, né? A pessoa casa, ela não quer escovar mais os dentes, ela não quer mais trocar a roupa constantemente, ela usa uma só. Então isso vai desgastando, vai adoecendo o casamento. Então o casamento ele necessita ser conquistado, na minha opinião, todos os dias, né? É isso que a gente faz aqui, a gente conquista, né? Nós nos conquistamos todos os dias, né? Então nós não deixamos cair na rotina de a gente, né, parar de nos cuidar, parar de fazer as coisas que a gente fazia no tempo que a gente ia namorar, não é verdade? Quando vocês iam namorar, vocês dois lá, vocês não, na verdade, não se cuidavam todo, era aquele tapa no visual, era, né? Então, para se encontrarem bem, então eu acredito que isso precisa ser mantido no casamento. Não pode, né? Na verdade. Sim. Tem que ser mantido, sim. Tem que. Eu creio, pastor, que a pessoa esquece no início do casamento de algumas coisas do zelo, né? De como deve se vestir. A mulher, por exemplo, no início do casamento, ela coloca aquela camisolinha, aquele bebidorzinho bonitinho, mas passado o tempo, ela coloca um camisão, né? Veste uma bermuda e vai pra cama com o marido, né? Já começa a relaxar, né? Começa a relaxar, né? O marido que se barbeava, que escovava os dentes frequentemente, vai se relaxando também. Então, e tudo isso aí conta no casamento, queridos. Mas são pequenas coisas. São as pequenas coisas que mantêm o casamento, sim. São essas coisas, essas pequenas coisas que vai desgastando, se não sendo mantido, né? Quando estava namorando, botava uma balinha de hortelã na boca, era hortelã, né? De primeira, agora tem esses house, né? Aí, refrescante, né? Mas aí passa o tempo, o cara chega perto da mulher com aquele bafão assim, que aí a mulher só falta cair para trás. Querido, vamos dar uma melhorada, né? Mulheres também, vamos dar uma melhorada no visual. Aí tem mulher que só faz as unhas, se maqueia, se faz o cabelo, só se arruma o seu marido, tá? Eu dou sempre alguma dica para as meninas, assim, que eu cuido, pastora, um batonzinho leve. Às vezes o meu esposo chega em casa e ele diz, tu tá cheirosa com o bico vermelho, né? Pra você, eu digo, pra ele, viu, Cris? E eu não saio, eu na quarentena agora, eu não saio de casa, me arrumo lá, né? Então isso é isso, a gente tem sim que se manter assim, pra gente manter o nosso casamento, queridos, amém? Aleluia. Eu falar mais, né? Mas vamos parando, né? Já vou passar aqui para a nossa pastora, nosso pastor. Eu queria dizer para você, querido, nós já estamos quase encerrando, que todas essas dicas que nós estamos aqui trazendo aqui para você, não é para você cobrar do seu parceiro, é para você cobrar de você mesmo. Porque se de repente você for cobrar do seu parceiro, você já vai aumentar o problema que você já está vivendo. Né? Então, do jeito que você olha para o seu cônjuge, você vê um bocado de defeito, ele vê um monte em você também. Então, permita para o seu cônjuge aí que ele mesmo se autoavalie, que ele mesmo deixe que o Espírito Santo convença o seu parceiro, a sua parceira,
Se o Espírito Santo não convencer, não vai ser você que vai convencer, né? E voltando aqui para essa dica aqui, que é muito importante, depois o Mardias vai falar ainda, o casamento, ele não é eu acredito que às vezes uma grande falha do casal é ele ver o casamento como uma garantia para a vida toda, né? Quando você está namorando, que nem a pastora falou, a pessoa se preocupa, ela escova os dentes, ela tem um desejo de estar sempre agradando. Por quê? Porque ela não tem certeza ainda se a pessoa vai querer, será que essa mulher vai gostar de mim, né? Será que Então a pessoa se preocupa, né, com a visão do outro, né? A pessoa se preocupa com o que o outro vai pensar, né? Ela se preocupa com o bafo que ela dá, ela se preocupa com as unhas sujas que ela vai se apresentar, com o perfume, né? O cara compra logo aquele perfume cheiroso da Natura lá, né? E vai todo perfumado, meu irmão, de longe a pessoa já sente aquele cheiro, né? Aí depois de casado, meu irmão, o cara fica fedorento, cheirando a suor, né, meu irmão? Né? Então, por quê? Porque às vezes a gente não está investindo, né? Às vezes eu já vi marido dizer que já casou mesmo, ele diz, já casei mesmo, né? Já casei, quer dizer, como se tivesse assim, tá garantido já, né? Mas na realidade não é assim, né? Não é assim. Não é assim. É claro, querido, que nós dificilmente a gente vai manter o mesmo ritmo de quando a gente estava namorando, né? Mas a gente pode resgatar muita coisa, né? Muitas coisas elas podem permanecer no relacionamento. A gente precisa investir no dia a dia, um cuidando do outro, um servindo o outro, um ajudando o outro, né? Tudo isso faz com que você vá conquistar, não só no galanteio, mas também nas tarefas de casa, onde um acha que o outro é empregado do outro, pelo contrário, são parceiros, um se completa, um completa o outro. Tudo isso vai levar a uma conquista, né? Amém? Eu vou passar aqui para o nosso líder aqui, Mardios, não vou falar mais. Nós falamos um pouquinho. Pode falar, à vontade. Mas amém, né, queridos? Que nem o pastor está falando, é algo especial, nós temos que ter muito cuidado, é um zelo que nós temos que ter todos os dias, porque a gente vive todos os dias com essa pessoa amada. E se nós não agradarmos a pessoa que a gente ama, nós vamos agradar quem? Se nós não cuidarmos de quem a gente ama, nós vamos cuidar de quem? Né? E se nós queremos ser cuidados, queremos ser agradados, nós devemos fazer isso também, né? Que nem o pastor fala, a gente tem que fazer primeiro, né? Cobrar da gente, não cobrar do outro, né? Temos que nos cuidar mesmo todos os dias, que nem a pastora falou, o relacionamento ele é para ser conquistado todos os dias, né? Cada dia ser conquistado. Claro que tem dias que a conquista é mais alegre, mas tem dias que a conquista é mais para baixo, mas tem que ser conquistado, né? E eu quero aqui dizer para vocês, para todos nós, para a nossa vida, nunca tomar uma atitude sem consultar a Deus primeiro. Nunca tomar uma atitude sem antes consultar se aquilo vai conforme a palavra de Deus nos manda fazer, né? Porque às vezes a gente passa por problemas, por dificuldades, né? E toma atitudes que depois a gente vai se arrepender, né? Ou atitudes que vai magoar alguém. Então, consulte a Deus primeiro, consulte a palavra de Deus primeiro, se aquilo é o que Deus quer para a nossa vida, se aquilo é o que Deus quer que a gente faça, né? E também busque sempre a presença de Deus para o seu relacionamento, para a sua família, para o seu casamento. Busque sempre deixar Deus lhe guiar em tudo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu posso dar uma dica aqui? A última, vamos aqui para a última dica, tá, queridos? O pastor vai aqui dar a última dica para a gente terminar aqui. Se vocês não quiserem fazer pergunta, então vou deixar ali na última dica. Eu creio que essa dica ela é muito importante para o nosso bom relacionamento conjugal, né?
eu vejo assim que muitas pessoas elas transferem todos os problemas, todos os estresses que ela tem na vida para dentro do casamento, né? A pessoa tem um problema financeiro, ela tem um problema, seja lá de que natureza é, e eu vejo que às vezes a pessoa descarrega todo esse problema em cima do parceiro, né? Como se o parceiro fosse o culpado daquele mal, né? Ela está com um problema financeiro, está com um problema espiritual, problema emocional, está com problema no trabalho, está com sobrecarga. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa ela transfere para o cônjuge. Não faça isso, querido. Se você enfrenta, se você passa por dificuldade, que todo mundo passa por dificuldade, mas não transfira para sua casa, não transfira para o marido, não transfira para a esposa, não transfira para os filhos. Tem gente que tem problema lá fora, aí ele chega em casa endemoniado. Tratando mal os filhos, tratando mal a esposa, tratando mal o marido, né? Parece que antes de chegar em casa o capeta entrou na pessoa e ela chega descarregando tudo em casa, né? Aí quer bater no menino, quer deixar do marido, quer deixar da esposa, por quê? Porque não tem administração emocional e ela passa toda a sobrecarga para os filhos, para o marido, para a esposa. Então eu creio que essa é uma dica fundamental, a gente deixar os nossos problemas lá fora. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, como o pastor já nos deu essa dica, nós queremos encerrar aqui, mas antes de encerrar, eu vou pedir para os nossos convidados aqui dar já suas últimas palavras aqui de tchau, de despedida, amém? Então nós vamos começar aqui pela Vanderleia, né, que ela vai deixar aqui um recado para os casais. Então eu vou deixar aqui com ela primeiro. Amém, né, Cris? O recado que eu quero deixar para vocês, já agradecendo, né, por mais esse culto, né, nosso. E uma coisa assim que eu falo sempre, que o amor, queridos, é que nem uma planta, um jardim. Você tem um jardim na sua casa, né? Mas se você parar de regar aquelas rosas, aqueles pés de plantas, elas morrem. E o amor tem que ser regado todo dia. Todo dia, faça algo para regar a sua plantinha, né? Não deixe a sua plantinha morrer, porque sem água ela morre, queridos. Eu falo sempre, eu falo isso no meu casamento, no casamento de algumas pessoas, né? As meninas que eu converso com elas, o amor tem que ser regado todos os dias. Porque se o nosso jardim, pastor, ele não é regado, né? Quem tem jardim nas suas casas, você tem uma diferença de uma planta que recebe água com a outra planta que não recebe água, querido. Então, assim, regue o seu casamento todos os dias. E o mais importante, Deus em primeiro lugar. Amém, queridos. Amém, glória a Deus. E para finalizar também aqui com a palavra do nosso querido líder, né? Glória a Deus. Queridos, quero já agradecer a cada um de vocês. Obrigado pela presença. Já quero deixar aqui meus pedidos a Deus que abençoe cada um de vocês. Que a presença de Deus ela seja manifestada no relacionamento de cada um de vocês. E dizer que ame e cuide do seu cônjuge como que você estivesse amando a você mesmo, cuidando de você mesmo. Faça o impossível para fazer o seu cônjuge feliz. E assim também você vai ser feliz. E vai atrair a presença de Deus para a sua vida. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui com os nossos discípulos queridos, pedindo para que não acabe a live. A gente precisa sair de dentro da sua casa agora, né? Porque já estamos... Eu sei que está tão legal o assunto, já está tão bom, mas a gente precisa encerrar essa noite, mas a gente vai marcar uma próxima para a gente conversar mais. E quem sabe você, casal, não vai estar aqui com a gente nesse bate-papo, não é verdade? Então, para encerrar aqui, eu vou deixar a palavra com o pastor, né, para ele encerrar aqui. Aleluia, amém, Cris? Eu quero agradecer aqui o Martilson e a Vanderleia, esse casal que é um exemplo aqui para a nossa igreja, é um exemplo aqui de casal, por isso é que eles estão aqui, por isso é que eles são os líderes de casais de vocês, é porque eles são um exemplo, um casal que é um exemplo, e eles falaram hoje daquilo que eles vivem, né? Então, fica o nosso agradecimento aqui, esse casal top. E eu quero dizer algo também para você, querido.
A Bíblia fala que no casamento os dois se tornam um. Os dois se tornam um. Você não é mais uma pessoa só. Então você não pode pensar mais como você pensava antes. Você não pode agir mais como você agia antes de se casar. Você não pode ver a vida agora só do seu ângulo. Você não pode entender a sua vida agora só do seu olhar. Tente olhar com o olhar do seu parceiro também. Tente ver com o olhar dele. Tente olhar a maneira que ele olha também. Sabe? Eu creio que, já finalizando com a última dica, eu creio que o que nos falta muito no casamento é você ter empatia. É você desenvolver esse olhar, de olhar para o outro lado e entender o outro a partir do foco dele. Isso também fala de compaixão. É quando você sente o que o outro sente. É quando você vive, é quando você toma a vida do outro para você. Eu acredito que jamais nós vamos ter um casamento feliz, seja antes, seja durante ou depois da pandemia, se a gente não colocar o nosso olhar para entender o nosso parceiro, se a gente não tiver uma empatia, se a gente não tiver compaixão, se eu não procurar ver como a pessoa vê, né? Tem um livro que fala as 5 linguagens do amor. Eu acho que um grande problema do casal é quando ele não entende a linguagem do amor do outro. E essa linguagem do amor a gente só compreende através da empatia. Quando eu me coloco no lugar do outro. Amém? Amém. Foi um prazer estar com vocês. Amanhã, 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração. E eu quero dizer que vocês são top, são preciosos. E nós estamos aqui para lavar os pés de vocês. Se vocês precisarem de nós, nos procurem, nos liguem. Nós amamos vocês. Amém. Amém, queridos. Eu quero finalizar aqui já dizendo para vocês que Deus ele escolheu cada um de vocês para povoar aí a terra. E vocês, queridos, nós precisamos nos unir enquanto casal, ser grato a Deus pela pessoa que Ele escolheu para viver com você. Ser grato a Deus por estar compartilhando os bons momentos, às vezes tristes momentos, com essa pessoa que está do seu lado. Sabendo que os filhos, eles crescem, eles casam e vão embora. Só que Deus deixou o nosso cônjuge para ficar conosco para sempre, amém? Para que nós, é sempre bom que a gente não viva só, como diz a palavra. Então, nós temos alguém para compartilhar conosco nossas alegrias, nossos momentos tristes, nossos momentos sofridos. Mas o que é importante é que a gente sempre esteja um com o outro. Perdoe mais, ame mais, aprenda a amar como a palavra diz em 1 Coríntios. Amor sem ser egoísta, amor paciente, amor que espera, amor que tem fé, amém? É o amor verdadeiro. Nós precisamos aprender a amar. Quando nós aprendemos a amar, tudo dá certo, Porque não adianta nós amarmos, dizermos que amamos de qualquer maneira. Nós precisamos amar verdadeiramente. E tem que ser primordial. Deus está no centro do nosso casamento. Deus tem que ser o centro de toda a nossa vida. E assim não há como dar errado relacionamento nenhum. Amém? Quer dizer para você, fique com Deus, que Deus te abençoe. Antes de ir, eu tenho que deixar um recadinho. Sábado que vem nós vamos ter uma entrevista com o pastor Daniel, do senador Guiomar. Quero que você fique ligadinho, vai ser bênção, amém? Ele vai estar aqui para desvendar uns assuntos assim muito importantes assim, na nossa vida. Vai estar ele, vai estar o nosso pastor querido aqui. Então nós vamos fazer uma entrevista com o pastor Daniel. Então não perca, nesse sábado agora, uma entrevista com o pastor. Já está tudo confirmado, amém? Ele está aí dando ok aqui pra gente, Pastor Daniel, lá do senador Guiomar. Amém? Ele vai estar aqui com a gente. Pastor querido,
Beijo pra você, nós amamos, você sabe que você é um homem de honra, nós amamos você, nós como pastor, e nossa igreja também ama você, querido. Então, nós aguardamos você no próximo sábado aqui, tá bom? Ele já confirmou aí no Instagram, então tá tudo ok. Então, queridos, fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Queremos fazer uma oração aqui pelo seu casamento, pela sua vida, amém? Você com olhos fechados, quero deixar aqui os dois pastores aqui já nessa voz, já orando pelos casamentos da nossa geração, amém? Antes de orar, eu quero dizer algo para você. O seu casamento é a coisa mais importante depois de Deus aqui na terra. Valorize a sua esposa. Valorize o seu marido. A única coisa que realmente Deus nos deu, aqui é a esposa, aqui o marido. A única coisa que realmente Deus disse é seu, é a esposa e o marido. E quando você ama e você cuida o outro, você está cuidando de si mesmo. Então, querido, haja o que houver, tenha o problema que tiver, o seu marido, a sua esposa, ele continua sendo precioso. Ela continua sendo preciosa. Não deixe o diabo enganar você. Mas todos os dias, ore pelo seu marido. Todos os dias, ore pela sua esposa. Todos os dias, busque o melhor para o seu casamento. Valorize eles. Valorize ela. E eu creio que o seu casamento vai ser o melhor casamento dessa terra, em nome de Jesus. Eu quero declarar que o seu casamento vai ser o melhor casamento dessa terra. E que as mãos do Eterno, através do seu casamento, vão abençoar uma multidão de outros casais. Em nome de Jesus. E você que está passando algum problema, eu quero dizer que você vai vencer em nome de Jesus. E toda obra do maligno contra o seu casamento, que caia por terra em nome de Jesus. Queria convidar você para orar conosco. Meu amado Deus e Pai, Jesus. Meu Deus, essa noite, Pai, nós oramos por cada casal. Nós oramos por esses casais que estão conosco agora, por esses casais que estão nos ouvindo agora, por esses casais que vão nos ouvir depois, por esses casais que entraram e saíram. Nós oramos por cada casal da igreja, por cada família da igreja. Meu Deus, aquilo de mais precioso que o Senhor nos entregou, Pai, foi o nosso casamento, foi a nossa esposa, foi o marido. Meu Deus, desfaz todo o laço querido que tem se levantado contra o casamento, que tem se levantado contra a família. Desfaz toda essa ação do mal, desfaz toda essa ação do inimigo, desfaz toda a obra das trevas e abençoa, Pai, cada casamento. Abençoa o casamento desse homem, abençoa o casamento dessa mulher. Meu Deus, abençoa a vida desse casal que te busca nessa noite. Abençoa a vida desse casal que tem sido alvo de Satanás, que tem sido alvo do destruidor. Meu Deus, todo espírito de sedução que está rondando esse casal, que está rondando essa família, vai caindo por terra agora, Satanás. Vai caindo por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Toda intriga, toda adversidade no meio dessa família vem caindo por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de contenda, todo espírito de divisão, de separação, vai saindo agora no meio dessa casa agora. Vai saindo agora no meio desse casal agora em nome de Jesus. Toda obra, Satanás, que tu tem levantado contra esse casal, toda obra que tu tem levantado contra essa família, pega agora tudo que é teu e sai desse casamento agora. Sai dessa família agora. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós já queremos declarar, Senhor, o novo de Deus sobre cada casal. Nós já queremos declarar a bênção do Senhor sobre cada casamento, sobre essa família, Senhor. Uma família segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo o teu coração. Nós já declaramos, Senhor, nós já declaramos as bênçãos do Senhor, as bênçãos do Pai Abraão sobre esse casamento, sobre essa casa e sobre essa família. Nós entregamos cada um desses casais, Senhor, nas tuas mãos essa noite. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. E aleluia. Amém, queridos. O Senhor é poderoso para fazer cumprir-se
muitas coisas na nossa vida, amém? E Ele vai cumprir no teu casamento, o seu casamento será o casamento mais feliz dessa terra. Eu creio que Deus vai abençoar, vai abrir os céus e vai fazer prosperar, e chuvas de bênçãos do Senhor vai cair sobre o seu casamento. Glória a Deus. Você vai lembrar que um Glória dia a Deus. Deus fez coisas grandes no seu casamento. Amém, Glória a queridos? Deus. Fique na paz. Que Deus te abençoe e até mais, querido. Fique na paz. Shalom, shalom. Deus te abençoe.